acontece quando nós temos um quadro de pandemia. A gente falou, aliás, a gente vem falando desde março de 2020, todos os dias, de diferentes maneiras. Por meses falamos exatamente a mesma coisa, que é o aumento do número de casos, a busca pela vacina. Depois nós falamos sobre dosagem, depois nós falamos sobre efetividade, imunização, quantos por cento, segunda dose, terceira dose, no mundo como vai, no mundo como deixou, de como está acontecendo em São Paulo, no Brasil. Todos temas que foram discutidos amplamente aqui. E outros temas vão surgindo ao longo desse caminho. Um deles, as pessoas deixaram de se vacinar para outras doenças, deixaram de se consultar para outras doenças. O Rio de Janeiro está enfrentando falta de vacina para a gripe comum, não estamos falando da Covid. E um dado que foi divulgado recentemente que traz uma preocupação, e nós vamos saber se é motivo para essa preocupação, a detecção de superbactérias que são resistentes a antibióticos. Isso acontece todos os anos, essa avaliação. Só que o ano de 2021, o volume é muito maior. Nós vamos conversar com a doutora Ana Paula Seff, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisas em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, lá na Fiocruz. Doutora, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Bandeirantes. Esse volume, as amostras de 2019 para 2021 e um aumento importante nesse volume de superbactérias. As pessoas estão tomando antibiótico demais, e eu sempre ouvi dizer, se tomar antibiótico demais, isso lá na frente vai fazer mal para você ou vai tirar a tua resistência a outras coisas. Esse é o caminho, assim, muito informal, muito amador, para se ter uma ideia do que são essas superbactérias e o porquê do aumento? Sim, exatamente esse é o problema, né? Quanto mais a gente usa antibióticos, mais a gente faz uma que a gente chama de pressão seletiva. As bactérias que são sensíveis, elas morrem e as resistentes permanecem, e aí elas podem causar infecções e causando cada vez doenças, né, que a gente não tem mais opção de tratamento. Então, isso realmente é um problema que a gente já vem alertando isso, tanto a OMS quanto todos os órgãos de saúde têm alertado isso já há muitos anos, desse problema, que são essas bactérias que estão se tornando resistentes a todos os antibióticos que a gente tem de opção de tratamento. Doutora Ana Paula, boa tarde. Boa tarde. É claro que muito antes da pandemia, né, a gente já ouvia esses relatos de hospitais, por exemplo, onde eram detectadas essas superbactérias, essa resistência crescente aos antibióticos, exatamente por esse mecanismo que a senhora explicou, né, o abuso no uso de antibióticos, provocando essa situação complicadíssima. E interessante que mesmo os hospitais mais caros, mais sofisticados, mesmo neles há registro de bactérias muito fortes, essas superbactérias. É possível que um hospital se livre desse problema? Ou é inevitável que mesmo o hospital que tem mais recursos, que toma os maiores cuidados, é inevitável que lá os pacientes tenham risco de uma infecção por bactéria? Esse risco vai sempre existir, isso é inerente, né? As bactérias existem, a gente tem bactérias que fazem parte da nossa microbiota, ou seja, da nossa pele, do nosso intestino. Então, entrar em contato com bactérias, e principalmente os pacientes que estão internados extremamente graves, o risco deles terem uma infecção, né, que a gente chama de infecção hospitalar, que pode ser por uma bactéria que esteja dentro do próprio indivíduo que causa uma infecção, ou uma bactéria que ele pegue, né, dentro do ambiente hospitalar, isso qualquer hospital está sujeito. O que a gente pode e deve é diminuir a probabilidade disso acontecer. Isso sim, isso é possível. Os hospitais podem, com várias medidas de prevenção, de controle de infecção, né, controle do uso de antibióticos, enfim, tem várias medidas que os hospitais fazem e podem melhorar para diminuir a prevalência e a frequência dessas infecções. A gente nota que essa constatação de que houve o triplo de superbactérias descobertas, né, resistentes a antibióticos, a detecção triplicou durante a pandemia. Então, e é um período, obviamente, atípico, né? Muita gente não indo a hospitais, cirurgias que foram suspensas, desmarcadas, canceladas, adiadas.
E houve momentos em que, em boa parte dos hospitais, só era atendido quem chegava lá com Covid e numa situação crítica, às vezes precisando de internação, de UTI, etc. E em alguns hospitais houve essa separação, ala para Covid e ala para problemas que não têm relação com a Covid. Há algum vínculo entre o que ocorreu durante a pandemia e essa detecção de superbactérias resistentes a antibióticos triplicando durante a pandemia? Há alguma conexão entre a pandemia e esse aumento exponencial? Então, isso eu não posso garantir, por exemplo, como você falou, né? Tem hospitais que tinham alas só para Covid e alas que não eram para Covid. Isso eu não tenho esses dados do meu laboratório, tá? Porque o meu laboratório ele faz parte de uma rede de monitoramento da Anvisa e do Ministério da Saúde, onde a gente monitora essa resistência, essas bactérias multiresistentes. Então, eu recebo bactérias que têm, né, um perfil de resistência, né, multiresistentes, o que vocês chamam de superbactérias, dos laboratórios centrais de saúde pública, e esses laboratórios centrais receberam dos hospitais dos seus estados. Então, assim, eu não tenho essa informação direta para dizer que isso foi só associado à Covid ou não à Covid. Mas uma coisa que é fato, os hospitais estavam superlotados, né? Muitos pacientes internados, muitos com a maioria com Covid, muitos hospitais extremamente lotados de pacientes internados extremamente graves, que estavam passando por entubados, com catéter, enfim, com várias portas de entrada para essas bactérias. Então, isso sim, provavelmente, é um dos grandes fatores e esses pacientes acabam tendo que usar antibiótico, né, porque eles estão extremamente graves, internados durante muito tempo dentro de um hospital, então eles acabam tendo que usar antibiótico sim, e isso vai fazendo essa pressão seletiva. Então, muito provavelmente, esse aumento da frequência de isolamento dessas bactérias multiresistentes se deve sim à pandemia. Doutora, a gente sabe que para se comprar antibiótico é necessário ter receita em 2 vias, a via fica lá na farmácia, tal, tem todo um processo. Mas a gente sabe também que existem farmácias que vendem por baixo do pano. Tem como fazer isso, todo mundo cansou de fazer reportagem mostrando casos dessa natureza. Pessoas que se automedicam e fizeram uso de antibiótico ou fazem uso de medicamentos de maneira indiscriminada porque entendem que esse é o caminho, ou porque receberam orientação, porque um familiar disse, ou porque efetivamente um médico passou, mas que não era necessariamente um tratamento comprovado. O quanto que essa medicação não baseada em processos consagrados pode contribuir para que essas superbactérias tenham aparecido em volume tão grande? Muito, porque o que a gente sabe já, então, em vários estudos, né, mostram que o uso do antibiótico, tá? Seja ele, o fato da gente usar antibiótico, você já vai fazendo uma pressão, né? Como eu falei, a gente tem bactérias no nosso intestino que são boas para a gente. Mas quanto mais a gente usa antibióticos, a gente acaba matando essas bactérias e acaba selecionando outras que sejam resistentes. E essas resistentes permanecem ali e uma hora podem causar uma doença, ou em você mesmo, ou você pode, sem querer, transmitir essa bactéria para um outro indivíduo que talvez esteja mais debilitado, um idoso perto de você, ou, enfim, qualquer coisa. Então, realmente, só o fato da gente usar o antibiótico, a gente já está fazendo essa pressão. E quando a gente usa de forma errada, a gente aumenta a possibilidade desse problema, né? Então, a gente usar o antibiótico quando você tem uma infecção bacteriana e você precisa usar o antibiótico, está claro a necessidade daquele antibiótico. Então, você tem que usar para matar aquela bactéria. Mas, muitas vezes, a gente usa para infecções que não são bacterianas, né? E a pessoa acha que aquilo vai te curar, e não vai. Na verdade, você está só usando o antibiótico desnecessariamente. Se você não usa o antibiótico correto, você pode fazer com que aquela bactéria que você tem uma infecção sobreviva, se torne resistente àquele antibiótico, né? Ou depois, numa próxima infecção, você não vai mais conseguir usar aquele antibiótico. Então, sempre tem que usar o antibiótico se o médico prescrever, nunca usar antibiótico sem prescrição médica. Pelo tempo correto também, quando a gente interrompe o tratamento antes do tempo, isso também ajuda com que essas bactérias se tornem resistentes. Então, antibiótico tem que ser uma coisa realmente que a gente tem que ter um cuidado muito grande, cada vez mais, no uso, né? Usar criteriosamente, os médicos têm que prescrever quando há necessidade de verdade. Então, realmente, isso é um grande problema. Doutora, só antes dessa pergunta do Zaidan, porque tem exatamente a ver com essa sua resposta, aquelas pessoas que
tem uma caixa porque sobrou um antibiótico em casa. Estava prescrito pelo médico para tomar por 10 dias, mas a caixa indica que tem comprimido só para 7 dias. Fala assim, mas quem toma 7 dias, 10 é praticamente a mesma coisa. Essa é uma forma de contribuir para que as bactérias, para que essas superbactérias surjam ou para que você alimente uma bactéria com aquilo que não vai derrubá-la. Exatamente. Se tem 10 dias, claro que não existe isso, assim, você não vai dizer que 10 dias é o dia que exatamente a bactéria vai morrer. Não existe isso, óbvio. Mas você não pode dizer que se o médico prescreveu 10 dias é porque existem vários estudos que mostram que aquele período é o período adequado para que você mate todas as bactérias que estão no seu organismo. Então, se você tomou só por 5 dias, 7 dias, o risco de você ainda ter algumas que sobrevivem ali é grande. Então, não vale a pena. E interessante que a gente fica sabendo até de uso preventivo, né, de antibiótico, o que não faz nenhum sentido, como a senhora explicou, né? Mesmo que haja um problema, se não for causado por bactéria, já não faz sentido. Imagine tomar preventivamente um antibiótico. O resultado só pode ser desastroso, né? Com certeza. E uma última da minha parte, doutora. A senhora falava aí sobre o fato de ser inevitável que no ambiente hospitalar haja bactérias e, claro, pessoas que estão ali muitas vezes com muita fragilidade, que estão debilitadas. O risco de uma infecção bacteriana sempre existe. Que os hospitais podem, obviamente, adotar medidas ali para diminuir o risco. Pelas pesquisas feitas, pelos números que a senhora tem, por esses levantamentos que são feitos, os hospitais públicos, nesse aspecto, são mais problemáticos que os particulares ou não? Então, eu não posso dizer isso, porque eu recebo, na verdade, amostras de pacientes internados em hospitais públicos, tá? Então, eu não tenho, mas assim, a gente tem exclusivamente de hospitais públicos, né? Não, o que eu recebo, sim. Às vezes eu tenho uma parceria ou outra com algum hospital particular, mas não é a maioria das amostras que eu recebo não são de hospitais particulares, são de hospitais públicos. Então, eu não tenho como te dizer essa informação de fato. Existem estudos que mostram que, inclusive, hospitais particulares também têm taxas elevadas de resistência às bactérias, então, não sei se isso é uma característica só dos hospitais públicos. O que eu posso dizer em relação aos hospitais públicos é que sempre, quando você tem uma superlotação, se você não tem condições adequadas de atendimento, né, que muitas vezes a gente vê, não tem falta de luva, ou tem falta de sabão, ou tem falta de álcool, falta de alguma coisa, isso vai facilitar, né, vai ajudar, ou melhor, vai prejudicar esse controle dessas infecções hospitalares. Então, isso que a gente vê nos hospitais públicos, eu não sei se acontece nos hospitais particulares. Mas isso eu também não posso garantir. Doutora Ana Paula Seff, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. Doutora, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Agora 4h34.